aquela pergunta clássica do Laura Reg pros amigos, Criba e... Botou uma faca, né? Ah, uma faca não. Faca deixa pra gente comprar. Mas o Chico já mais ou menos já deu a pista do filme. Tu acha que, como diria aquela música do Bolinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval? Olha, cara, o pior é que é, né? O dinheiro provoca sensações, né? Então, Sim, das piores, né, cara? E o filme... claro, o meu amigo... Ainda mais com $40 mil naquela época, né? 40 pau, né, cara? Então, o filme que nós vamos falar hoje é um dos maiores, se não o maior clássico de suspense e terror, né? Talvez um que abriu o caminho pra praticamente tudo que a gente viu a partir dos anos 60, 70, né? Qual o filme que a gente vai falar hoje, Chico Isidro? Psicose. Ó, vamos três juntos, né? Psicose, cara. Psicose, né? Do Alfred Hitchcock, né? Um dos maiores clássicos da história do cinema, né? E por que a gente fala do dinheiro na mão é vendaval, né? Porque, na verdade, o filme tudo começou em volta do dinheiro, né? Tudo começou com a nossa querida a Marion Crane, né? Interpretada pela Janet Leigh, que é mãe de... Mãe? Ela é Bruce Lee. Não. Da Jamie Curtis. Jamie Curtis. Filha do casado Do Tony Curtis, né? Que... Sim. Halloween. Jamie Curtis do Halloween. Do Muhammad Ali. É filha do Muhammad Ali. Mas a Marion Crane, né? Mas o Psicose... Cara, você se lembra do filme que... Tem um filme chamado Hitchcock, que explica como foi a série do Psicose, né? Sim. Isso é uma coisa legal, até pra quem não viu o filme, mas eu já vou dar o spoiler do filme. O que aconteceu? O Psicose, primeiro eu vou falar uma outra coisa, já estamos querendo atropelar Vamos começar o programa, né? Vamos começar o programa de peso, né? Pode deixar o Norman Bates quietinho ainda, né? Não estamos bêbados ainda. A gente tá acelerado só. Tudo bem, pessoal, somos cima de peso. Essa semana eu vim falar do clássico de 1960, Psicose, do Alfred Hitchcock. Só que, antes, eu sou o Chico Isidro, Cribaquino e Laura Reg, somos cima de peso. E pedindo como sempre, vai falar o nosso youtuber preferido. É o nosso youtuber preferido, então não tem, tu é, então vai lá. Estamos aqui, antes de começar o programa, pedir pra você lá no canal se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Nós estamos a caminho dos mil inscritos. Até o final do ano a gente chega lá, né, Lauro? Se bobear até antes, né? Se vocês cooperarem, assinarem, botarem o dedinho ali, botar inscrição, postar... É só vai na página, não custa nada, de graça, né? De graça, não dói. É muito fácil escrever acima de peso, só botar o dedinho ali. Só o dedinho ali escrito. Era Wilson, como diria as piadas. Isso, e aí nós estamos felizes, ficam felizes com toda semana, com material novo, filme novo. Mais de 60 semanas, né? 64 semanas mais, já. Eu acho, né? Eu acho que é mais. 65? É uma conta difícil de fazer essa. O Criba tá dormindo aqui. O Criba é capaz, se ele se lembrar que ele não vai se lembrar, ele pode botar embaixo com o número do programa. Ele vai botar no final, né? Mas porque ele se perde tantos programas. Não vou lembrar. Não vai lembrar. Mas ele vai botar no final, ele bota sempre. Né? O que nos alegra muito é termos parceiros no programa. Nós temos um parceiro que é um parceiro de longa data, já que é o Carlão da Woodstock, ali na Lime Silva. 35? Meu doutorado da cidade? 35. Quase que ele fala bem no meio do gole, né, cara? E temos também o Pablo com as cachaças da Coral Brasil, cara. São 8 aromas, 8 sabores de cachaças. Imagina a cachaça com banana, com bergamota, com laranja. Maravilhoso. Eu que eu acho bebida destilada meio forte, mas é fantástico. Uma caipirinha, nosso Pablo, nosso querido uruguaio, né? Nosso charrua. Não, é uma cachaça de primeira, né? Desculpa, pensar que essa lá... Ele não bebeu cachaça. Mas eu já bebi esse tcheruca que o... Eu posso falar o nome dele, que ele não nos patrocina. Só depois que nos patrocinar. O Chile. Tu encontra na cachaçaria do mercado e também no Shopping Total, na loja
Na loja da tabacaria do Aimoré, né? Na Tabacaria do Aimoré, que eu Tava na sempre loja esqueço também. esse nome. Eu vou usar uma palavra que ninguém nunca usou aqui. Tem uma cena que é uma das cenas mais emblemáticas do cinema. Gostei, vou te anotar. Gostou dessa palavra? Anota aí pra te usar um dia, cara. Emblemáticas. Que é a abertura do Psicose, né, cara? A abertura já começa começando, né? Quantas cenas tem ali? São 60 quadros, são 60 cortes, né? Em um minuto, alguma coisa assim. Não é. Pra época foi uma das aberturas mais, assim, digamos que mais trabalhosas, né? E também originais, né? E também, vamos combinar, a trilha sonora do Bernard Herrmann, né? Que é um absurdo. O filme tem... Eu fico imaginando o Psicose, tu assistir aquele filme sem a trilha, né? Nossa. E deve ser um filme mais chato que os filmes Tarkovsky, né? Então, né? E o personagem do Norman Bates, Anthony Hopkins. Não, Anthony Perkins. Anthony Perkins. Anthony Vai ser outro psicopata. outro Outro psicopata. Que fez o Hitchcock no filme Hitchcock, né? Isso, Anthony Perkins, o Hannibal Lecter, né? Anthony, desculpa. Tem uma ligação, os Anthonys, né? Isso, Anthony Perkins, né? Que fez o Norman Bates. Norman Bates. O Norman Bates, o Norman Bates é um personagem que ele gerou, ele é baseado em personagem de fato real. Do Ed Gein, né? Ed Gein, né? Ed Gein, né? Ed Gein. Esse mesmo, não, desculpa. Não, ele me corrige porque eu sou ruim de nome. Ed Gein. Ed Gein. Ed Gein, que era um psicopata americano que ele foi criado por um pai e uma mãe extremamente católicos, religiosos, e o pai morreu e ele e o irmão ficaram. A mãe era muito dominadora. Isso, a mãe era muito dominadora. Semelhante com a Norma, né? E esse bicho, ele colecionava cadáveres, né? Só isso, né? Só isso, colecionava cadáveres. Saudável, né? Ele morava com a mãe, o irmão foi embora, ele ficou com a mãe, e a mãe morreu e ele ficou lá pirando na batatinha. E esse personagem do Ed Gein girou, além do Norman Bates, Vários Leatherface. Leatherface. O personagem do Silêncio Inocentes, o Kill Bill. E ele inspirou o Robert Bloch, que era um autor medíocre e também tinha uma vida mais ou menos, que é uma mãe muito dominadora também, a fazer um livro em 50 anos chamado Psicose, né? Psicose. E até porque quem viu o filme ou não conhece a história, que muita gente conhece a história e tal, o Hitchcock ele é um dos maiores diretores da história do cinema, só que até 1959 ele não tinha louros no sentido de bilheteria. Ele fez o Intriga Internacional em 58, 59, e ele conseguiu ter uma certa ele conseguiu ter uma certa bilheteria, né? Ele já tinha feito filmes maravilhosos, só que não tinha aquela coisa assim. Já falamos aqui. Já tinha feito a Jornada Discreta, que foi um fracasso, Já né? de James Stewart, e aqui nova A Grace Kelly. Grace Kelly. Eu tô trocando todo o nome que eu tô já meio ruimizado já. E tá, então, só que daí voltando pro Robert Bloch, daí o Hitchcock, ele tá pensando, ele gostou do sucesso, eu quero surfar no sucesso. Daí ele teve uma assessora dele que leu, até no filme esse Hitchcock, é a Toni Collette que faz, ela gostou, ela passou pro Hitchcock, esse livro é legal. Daí o que ele fez? Ele pagou 9.500 doletas pro Robert Bloch, ganhou os direitos de tudo escondido dos estúdios e tal. Daí ele comprou os direitos desse livro, Psicose, e o que ele fez? Pra ninguém conhecer o livro, ele comprou todos os livros. Pra saber o final do filme, né? Ele comprou toda a edição, que é pouca, né? Era um cara pequeno, assim, tipo, era uma editora pequena, era um autor que não é um autor muito conhecido, e ele comprou todo pra criar um frisson, né? Pra tinha aquele final, sem que ninguém ia saber o que era. Só que quando ele comprou, ele não imaginava que o estúdio era a Universal, né? O estúdio dele, a Universal ele não ia querer bancar, que achou, cara, quem é que vai querer ver um filme de psicopata? Um cara que mata uma personagem com 40 minutos de filme, sabe? E que é um filme de um cara que foi a virada. Porque nunca, até então, nunca o protagonista havia sido morta no começo do filme. Não, e daí ele pensou, quem é que vai fazer? Daí a Universal não quis bancar. Daí o que ele fez? Ele hipotecou a mansão que ele tinha, e a mulher dele, que até no filme era Ellen Mirren, que a senhora Hitchcock ficou puta da cara com ele, né, e tal, né? Só que no fundo depois ela deu um apoio pra ele e tal, né? Ele pensou, se eu perder, nós vamos ficar sem casa. Se eu ganhar, a gente vai ganhar uma puta numa grana e vai ser uma virada na minha carreira. Minha carreira como diretor e realizador, né? E
a história todo mundo sabe, né? Psicose, quando eu falei, talvez seja o filme mais influente de terror. Dá pra dizer que é terror, né? Terror. É que a pessoa acha que terror hoje em dia tem que matar, tem que aparecer tudo, e tem que ter fantasma, tem que ter monstrinho, e Drácula, e Fred Krueger e tal. Mas não, o Psicose ele consegue te apavorar com detalhes, o suspense do Psicose, quando for, além do início que já começa com suspense, já começa com o calor que transmite as primeiras cenas do filme, né? Sim. Cara, eles estão em Dallas, não, em Houston, né? Não, eles são de uma cidade quente do oeste americano, acho que é, né? Eu esqueci o nome da cidade. Eu também não me lembro. Mas tá. E daí eles estão. E tem a Marion Crane, a Marion Crane está com o Sam Loomis, que é o namorado dela, né? E ela tá na hora do almoço, né? Numa sexta-feira, né? Uma sexta-feira quente, né? Quente, eles estão num motel, né? Mas ele não era um motel, não era um motel estilo brasileiro, era um motelzinho que a galera de passar, um motel na cidade mesmo, né? E porque eles são amantes e tal, mas não, porque não é que são amantes, eles já eram separados, ele tinha as dívidas do pai pra pagar, ele tinha uma pensão da mulher pra pagar e ela era apaixonada por ele e tal, né? E eles passavam às vezes as horas do almoço dele se amando, né? Literalmente, né? E ali, mas ali tu nota assim que umas coisas fortes na época, aparece o sutiã, que era uma coisa que era um pouco tabu na época, uma mulher aparecer seminua, né? Seminua, porque na época já se chamaria seminua, né? E o cara também, o cara sem camisa e tal, já é uma coisa meio quente, né? Tanto pelo clima e pela coisa. E o que é a Marion Crane? Ela é uma secretária de uma imobiliária. Imobiliária. E ela trabalha com a filha do Hitchcock. Tá ligado que a menina é Pat Hitchcock? Patrícia. É a Pat Hitchcock, Patrícia Hitchcock. Patrícia, tu sabe que o Hitchcock, ele tem um livro, eu só tenho toque, né? Então, desculpa aqui. O Hitchcock tem um livro que a entrevista com o Truffaut. Maravilhoso. Maravilhoso livro. Eu tenho livro. Tu sabe que o Hitchcock, ele teve aquelas discussões uma vez na vida. Dizem, né? Ele não faz esse livro, mas ele não faz esse teve livro. essa filha, Ele não né? faz esse livro. Ele não faz esse livro. Isso é uma lenda urbana. É uma lenda, No livro ele não fala. E aí ele teve a Patrícia, que ela fez o filme dos tenistas lá, que ela faz eu acho que é Estrangulada. É o do Pacto Sinistro, né? Pacto Sinistro. Baita filme também. É. Hitchcock tem uns 20 para Não, o Hitchcock tá falando. Mas dá pra fazer um cima de peso com ele. É o nosso segundo dele, né? Segundo, né? Janela a gente começou, né? Mas voltando, Mas voltando, exatamente. a Patrícia Ela é só uma figurante que trabalha como auxiliar no escritório da Marion Crane, que é uma secretária de um figurão que é um corretor de imóveis, né? E ela recebe, ela tem que depositar o dinheiro. Não, daí tem um figurão, tipo um sulista clássico americano que chega lá que vai comprar uma casa, né, em dinheiro em espécie, né? Então na época era uma coisa assim, tipo, meio, e ele queria que deixasse lá na imobiliária, né? Daí chega o cara lá, feliz, não dá pra ficar com 40 pau num fim de semana inteiro numa imobiliária, né? Vou combinar, né? Daí, só que o cara, aqueles macos, parece aquele assediador completo, né? Chega, minha querida, a minha filha vai casar, com 18 anos, vou perder meu bebê. É aqueles caras que senta na mesa, enche o saco, encosta na mulher e faz. É aquele cara, o velho babão tarado que tá cheio de assediador. Eu não vou citar algumas pessoas que vão esperar os casos acontecer. Espero que não, né? Mas se acontecer, nós vamos falar. Posso falar com toda certeza de quem eu estou citando, né? Me deixou muito chateado, mas tudo bem. O famoso encontrador sexual que tem nesse filme, que é o cara, e daí voltando para a questão financeira, ele tá com 40 mil dólares, ele tem muito dinheiro, em 1960, né? Ele quer comprar uma mansão para a filha dele, uma casa para a filha dele que vai casar, ele quer comprar à vista, só que o cara chega o chefe dela, o Menon, eu não confio em deixar os 40 mil no cofre da imobiliária, tu pega e leva pro banco. Daí porque as coisas que eu fiz esse questionamento, dinheiro na mão é vendaval, né? E ela pensou, pô, eu tenho um emprego de merda, meu chefe, eu sou assediada, eu não tenho ninguém, eu sou apaixonado por um cara que tá cheio de dívida, eu quero casar, eu quero fugir, eu tenho a liberdade, tenho um carro, eu sou uma mulher independente, eu sou dos anos 60 começando. Foda-se tudo, cara. Porque eles enrolou, embrulhou no jornal, e agora os 40 pau é meu. Mas daí começa uma tensão, assim, absurda, né, cara? Eu até tava comentando, desde que ela pegou os 40 mil na mão, não teve um momento de tranquilidade. Roteiro. Foi uma coisa assim, tipo, o clima que o Hitchcock cria, assim, tipo, de suspense, começa, tipo, desde daquele treme na cara dela, assim, tipo, não é do treme, não, seria, tipo, o close na cara dela, e ela tá dirigindo o carro,
E aquelas, eu acho que umas cenas mais sonora. dramáticas quando ela tá nervosa e o chefe passa com o cara, com o caipira, o caipira que se chamava no americano, dá uma freada, só que ela não é hospital, ela teria que sair no banco, né? E o cara tá atravessando com ela, ele olha, já começa ali, e tudo com aquela música do Bernard Herrmann, assim, deixando um negócio assim, tipo, é absurdo, cara, tipo, e tu sua junto com ela. Tu sente Porque até tu sente que ela tá suando, né, cara? Daí começa o calvário, a salvação delas vira um calvário. Vai né? dizer que não é estranho que o que acontece nessa hora é que a gente torce pra ela se livrar. A gente Claro, torce, a gente claro, torce a pelo gente errado, torce né? nós torce Isso pelo é errado. É incrível claro. isso, que isso é uma sedução que o diretor provoca Sim, na Isso gente, tu, né? tu torce pelo Contraventor, cara. contraventor, né? Isso é comum. É, e tu né, nota mano? comum e- demais, e tu nota o desvio todo que o Hitchcock, que o roteirista também, e o Hitchcock botou pro filme, e tipo, que o suspense, o pós, que vai ser a virada do filme, só um filme com esse tipo de argumento já daria um filme legal, cara. Uma pessoa que rouba $40 mil numa coisa e começa a ser perseguida por vários homens. Primeiro, um homem que, tipo, um policial desconfia dela porque ela dorme na estrada, né? Ela dá um colapso, ela começa a fugir pelo deserto, acaba dando um policial. Mas é tipo aquele policial chato, né? Aquele ruinha que chega do lado. Ei, você de óculos, né? O que é que você estava indo? Você dormiu? O que você está fazendo? Tipo, ele desconfiou dela muito, assim, tipo, e ela não consegue passar a tranquilidade, ela não consegue dizer que ela tá bem no negócio, né? Já começa a suar já com aquele policial no deserto, aquele policial chips, assim, e tal, né? E chega bem enchendo o saco dela. E também depois quando ela vai na vendedora de carro, né? Trocar, né? Aquele cara enche o saco tanto dela, né? E ela treme, né? Praticamente, né? Cara, porque todos esses caras que tu falou, o policial, o cara da imobiliária, o vendedor de carro, sim. eles consideram que a mulher Sim. é fraca, ela é Sim, burra, claro, ela é com tola, certeza, ela não sim, sim. sabe. Sim. O homem sabe muito mais, o homem sempre tem que ensinar, Sim. sabe? Eles querem mais ou menos mansplaining, como se diz hoje em dia, né? exatamente, mansplaining, exatamente. E ela pensou, pô, no alto de rebeldia, e também aquela questão de punição, né? Eu tô fazendo uma merda, né? E eu vou ser punida a qualquer momento. A qualquer momento faz escorregar a casca de banana, né? Ela não foi malandra em nenhum momento do filme, né? Só que quando eu falo, esses 30 minutos iniciais do filme, cara, é muito foda, cara. Tipo, tu sua muito com E ela, um cara. detalhe, o filme é tudo preto e branco. Né? Assim, a fotografia é espetacular. Espetacular, cara. Tem muitos personagens fortíssimos, a própria casa do Norman Bates. Sim, que nós vamos chegar, né? Nós ainda estamos na revendedora, né? Ela paga em espécie também $700, parece um carro novo, né? Ela quer trocar de carro, né? Mais uma vez a gente tem que explicar que $40 mil há 60 anos atrás era muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro também pra nós, né? Sim. Para um brasileiro comum que nem nós, né? É 200 conto, Mas né? ela compraria 50 carros. Né? Não, com certeza, né? E ela, $600 comprou um carro legal, né? Eu acho, né? Pra época era um carro bom, né? Um Cadillac, velho. E não, só que daí, pra piorar, quando ela vai sair, chega o xereta do policial, parece que assistiu o Scooby-Doo, né? Chega do nada. E tudo muito sutil, né? Nenhum cara chega, o que tá fazendo aí? Naquela batida de policial brasileiro, né? É aquela coisa. É aquela olhada. Só aquele olhar que dá medo, né? O olhar da lei. É que ela sabe que ela tá com 40 mil, que não é dela, né? Tá devendo pra sociedade. Só que ao mesmo tempo ela não tem um plano, né? Não tô que ela não tem um plano. Não chegou assim, ela não ligou pro Ela cara. pegou a grana, olhou. Foda-se. Agora fui. Ela não tem assim um plano, pra que eu vou pegar 40 mil? Aí 20 mil, vou pagar as contas, daí vou dizer que fui assaltada, por não sei o que. Não, ela simplesmente foge, né? Marion Crane, então a Marion Crane desesperada, né? Pega a estrada. Pega a estrada, chega naqueles famosos motéis de beira de estrada, né? Que o Motel Bates ele ficava meio que fora da Segway, né? Ele tava bem deslocado, É né? aquela velha história antigamente era a linha principal do estado. Sim, uma freeway ficou uma estrada secundária. Só que eu tinha uma família conservadora, não quis mudar, e era teimosa, né? E já era um hotel quase abandonado, né? Isso. E um motel, porque nos Estados Unidos é difícil um motel, É que o motel nos Estados É Unidos parada para dormitório. é para dormitório, não é como aqui. Que tem diferença. Motel no Brasil é para encontros, né? Íntimos, né? Íntimos. Nos Estados Unidos, tu pode até morar no motel, né? Pode. Tu paga semanal ou diário. É pra morada. Né?
São diferentes Não conceitos. tem banheiro de hidromassagem e tal, essas coisas. Não, aqui é diferente. Como falou o Clima, é diferente o motel do Brasil para os Estados Unidos, né? Cara, essa piada que eu aprendi, não tem quarto exótico, espelho na cama e tal. Não, é pra dormir, né? tu sabe que tem agora me foge. Teve um cara que o cara durante 40, 50 anos, ele era dono do motel nos Estados Unidos, até teve uma série, uma minissérie no Netflix que fala sobre esse cara, que ele filmava as pessoas, ele tinha um tipo de um... Mas o motel mesmo, motel de... Motel, Segurado na parede. Isso, ele secreto. fica observando. Um tarado, Isso, assim. um voyeur. Tarado, né? E aí ele foi descoberto, ele foi preso e ele acaba confessando e conta tudo que ele fez durante 40 anos. Ele ficou Mas lá. Observação. É história, né? É. O cara tem uma história, mas voltando ao Bates Motel, né? Bates Motel, quando falou, daí era um motel assim, tipo, térreo, né? Só que tinha, na colina, tinha aquela famosa casa mal assombrada, né? E aquela casa ficou icônica, né? Ficou, cara, era um personagem do filme. Porque tu olha pra um lado, é um motel normal, só que tem uma casa esquisita lá, pra ser aquela casa de filme de terror, né? Só que não, uma casa, uma casa de família e tal, né? E quando chega o American Crime, e daí eu acho que tem um momento no filme que eu acho que a American Crime chega que o filme é muito datado pelo tempo dele, né? Eu acho que dos 30 minutos até aos 40 ele tem daí aparece o Norman Bates. Quem é o Norman Bates? É um cara que mora com a mãe, né? Passando no Ed Gein. Aqui que a história é um homem que mora com a mãe e tal. É um cara que gosta, tem como hobby empalhar, né? Ele é taxidermista, né? Taxidermista, ele come empalhar e ele trabalha naquele motel, tipo, o filho, o padrinho já morreu e tal. E ele é um cara que... E o hotel tá meio falido e tipo um cara que nunca saiu de lá, né? Um cara... A vida dele é um marasmo só, né? Ao menos que a gente imagina, né? E tal, e chega uma moça lá, nervosa, né? Ela tá muito nervosa, né? Só que ele acolhe muito bem ela. Ele acolhe muito bem ela. Quando fala, aquele diálogo que ele tem com o Norman Bates, que é o Anthony Perkins. O Anthony Perkins, até eu tenho uma curiosidade triste, né? Porque foi um dos primeiros atores mundiais, né? Era um cara que... Ele era gay. Só que era um cara que ele não tinha assumido, né? E morreu até antes de Fred Mercury, assim, de caras assim mais famosos e tal. Hudson também? Não, foi depois. O Ross Hudson é 8.5. Foi os pioneiros. O Perkins é 8.7, 8.8, né? Acho que era nos 90 já, cara, porque ele chegou a fazer o Psicose 4. Ele fez o 2, 3. Aí, esqueça Psicose 2, 3, 4. Cara, o 2 é um filme legalzinho, cara. Dizer que o 2 eu veria de novo, porque até o roteirista é o Tom Holland, que é o do War of Espanto, que é um filme que eu gosto muito. E é um filme interessante, mas não tem nada a ver com ele. Mas esqueça o primeiro, veja mais como um filme. Mas o 3 e o 4 são esquecíveis, total. E depois a gente pode falar até da filmagem, mas vamos deixar pro final pra gente falar da filmagem. Mas as continuações não tem nada. E como o filme tem 63 anos, não tem spoiler aqui, né? Não tem, a gente vai falar. Mas aquele diálogo, eu acho um diálogo muito rico, até, tanto de qualquer jeito, não é redundância falar. Tanto no close que ele dá, ele puxa do nó, quando ele puxa pro nó, ele puxa pra Marion, e ela começa a falar, ele começa a conversar com ela, e ela começa a se interessar por ele, assim, tipo, até como fosse uma defesa, ela se sentiu segura ali, né? Isso, ele consegue fazer ela se sentir segura porque ele é um cara ingênuo, tecnicamente, né? Até certo ponto, né? Aí eu falo sobre psicopata. Eu ia dizer, ele é um psicopata, daí ele consegue ser. O psicopata, ele consegue... Tu pega vários psicopatas, eles conseguem ser simpáticos, eles conseguem ser empáticos com as vítimas, né? As pessoas, as vítimas se sentem calmas. São coisas que eles conseguem enganá-las. O psicopata tem o poder de persuasão. Isso que é incrível. Tipo, ele consegue fazer a pessoa que... esse salgadinho é ruim e tu tem certeza que ele é ruim, só que ele consegue fazer pra ti que ele é ruim e tu tirar da cabeça o ruim e vai fazer. Ele faz de uma maneira tão doce, tão generosa e tão acolhedora que a pessoa acaba se entregando total e acaba sendo morta, né? Esse é o grande problema do psicopata. Não, é o problema da empatia do psicopata. De quem é vítima do psicopata, né? E o Norman era um psicopata, só que tipo, aquele diálogo é muito legal, porque ele conta da vida dele. Só que tem um momento que eu acho que é muito legal, que ele fala uma frase emblemática, uma frase muito boa, que ele chega aqui.
Ela fala alguma coisa de romance, sei lá, de relacionamento, falou que é aquele jeito dele. O melhor amigo de um homem é a sua mãe. Né? Assim, mas tipo, ele já joga, pô, ela até se interessou por um cara, sei lá, um jovem e tal. Mas assim, ele dá uma defesa, o melhor amigo do homem é a sua mãe, né? Tu bota meio complexo de ético, né, e tal, tipo, só que a gente não sabia da questão da dominação da mãe dele, daí ele sobe, né? Ele sobe e daí a gente ouve aquela voz, tem uma atriz até que fez a voz, até eu tinha notado o nome dela, me perdi aqui na minha anotação, mas é aquela voz meio, Norma, que você tá falando com uma mulher, não sei o que. Só que uma coisa que como filme, nós estamos debatendo o filme e estamos tentando interpretar o filme, né? Essa voz era o Norma mesmo que fazia, era a sua personalidade. Não era uma voz que ela ouvia, né? Não, é dupla personalidade. Era a dupla. Ele encarnava. Ele encarnava ele encarnava também até a voz. Até eu pensei que às vezes era uma coisa assim, tipo, que o filme dava a entender que a pessoa, a vítima ouvia aquela voz no inconsciente dela. Até porque ele sofreu muito abuso psicológico da mãe dele. Sim. Então ele devia sentir falta disso, né? E por isso ele recriava esses momentos, né? E outra coisa, o Ed Gein, até tipo assim, a biografia, né? O Ed Gein, quadrinho, né? O Ed Gein era homossexual, né? Só que, pensa bem, estamos vendo nos Estados Unidos dos anos 50. Tu não podia se assumir, né? Então tu tinha que... E aquela coisa, a mãe extremamente católica não, era protestante, mas religiosa ao extremo. E aí ela fazia tudo uma lavagem cerebral, né? Um controle, né? E a pessoa ficava assim, pai, eu sou gay, eu não posso assumir que eu sou gay. Sim. Né? E é pecado. Então na cabeça dele é pecado. Total. E a mãe tem razão, né? Eu tenho que reprimir isso. Não, a repressão É um sofrimento terrível, imagina. Não. E no caso dele, tipo, ele tinha uma culpa muito, tipo, ele tinha perdido o pai, né? A única figura familiar dele era a mãe, e essa é a mãe repressora, né? O irmão foi embora. E o pai dele morreu, né? Ou foi embora? Morreu, o pai dele morreu, né? E daí, só que o que acontece? Daí daquele momento do filme, né? Eu até anotei o tempo, né? Daí ele vai embora, ele sobe aquela colina, né, pra chegar naquela casa fantasmagórica, assim, e tal. E daí que realmente surge, daí a Marion ela sentiu, ele alimentou ela, deu um sanduíche pra ela, ele comeu um sanduíche com ela. Ela sentiu bem pela primeira vez desde que ela roubou os 40 pau, né? E daí eu não me lembro onde é que tá o cara que ia fugir com ela. Ela não chegou nem a avisar ele. Ela decidiu fugir sozinha. Não, ela fugiu pra depois pensar. Pra depois pensar se ela ela ia... Era uma sexta-feira. Mas ela começou na sexta. Uma sexta-feira, ela tinha sábado, domingo... Ela tinha um acompanhante. Ela olhou assim, 80 pau, eu vou sumir, sábado, domingo, escondida, e eu penso que da filha eu... Só que ali, quando deu um estalo nela, que ela tinha encolado num papel de jornal, ela deu um estalo pra ela, cara, eu não sei, sabe aquele papo que ela falou, amanhã eu estou riscando e vou embora daqui, vou devolver esse dinheiro, pode ser que eu seja presa, mas eu não vou ser tão presa, assim, não vou ter uma pena tão foda, assim, e tal. Daí ela deu um lampejo nela e ela pensou, tô bem, eu acho que aqui eu vou ter uma noite, depois de 2 noites, mais ou menos, terríveis, que ela teve de perseguição e de pressão psicológica, né? Não pensa bem. Cara, hoje, tá? A questão, tu é um funcionário de uma empresa. Os caras, digamos hoje, coloca 15 pau na tua mão. Difícil. 500 mil na tua mão. Sim. Clima falar e depois dinheiro no... Mas é o dilema que ela teve, né? Eu sei que, obviamente, hoje em dia a gente descobriu, porque hoje em dia é muito mais fácil. Hoje é muito fácil. Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil mas em descobrir, 1960 era mais fácil. E outra coisa, nos Estados Unidos tem aquela questão... Tem Tijuana lá e tal, né? México. Tem aquela questão que tu consegue mudar teu nome, tua identidade. É um país tão grande que tu consegue subir. Não, claro, tu entra numa loja, pelo menos nos filmes eu vejo isso, né? E sai com um carro comprado ali na hora. Sim, isso no Brasil. Não precisa de documentação, não precisa de. Não, precisa cartório, um monte de coisa. Não, nos Estados Unidos tem essa facilidade. Tem leis do Estado que não valem para o outro. Agora tu consegue subir. Até crimes. O policial, não podemos mais pegar, ele passou da fronteira. Os caras podem parar. Tanto que assim, puxa o Malboro lá, né? Tanto que para esses crimes, nas vezes o crime não prescreve, né? Sim, exatamente. Mas voltando, tipo, daí ela literalmente ela relaxa, né? Daí
voltou uma frase que eu anotei há pouco, é uma frase, umas cenas mais emblemáticas do cinema. Ela resolve, tu quer contar mais ou menos a cena, que tu é bom de Não, detalhes? conta tu. Eu não sei qual que tu vai falar. Não, a cena da banheira, né? Ah, sim. Quer falar? Então fala. Não, tu tem bom de falar, tu é até mais pausado que eu, muito mais pausado. Ela tá lá tomando banho num chuveiro, né? Deixa eu Com ver. aquela cortina plástica. Cortina plástico, né? Com aquelas coisinhas aí, né? Pinturadinhas, né? Com os arinhos daqui a Arinhos. pouco, cara. Num rompante muito rápido, né? As 47 minutos do filme, né? Que é a metade do filme, né? Abre a cortina, uma violência e uma mulher, assim, com os cabelos grisalhos. que a gente não consegue preso, ver assim, o rosto. tipo uma... Veio uma luz e Dá tá até muito que uma forte, senhora, né? Quase que uma silhueta. E levanta uma faca, né, cara? E começa. Tudo pontuado pela trilha do Barney Harris. Tinha um violino, né? É uma trilha maravilhosa que é muito forte a cena, né, cara? É de uma violência. Claro que eles não. Nada é explícito da faca cortando. Mas o desespero dela e o preto e branco ajuda muito. Ela faz aquelas mãos assim. fazendo aquelas mãos assim. De defesa. E mostra o sangue escorrendo na Não, e banheira. dizem que essa cena É foi chocolate. totalmente desenhada, é a calda de chocolate. Acho que eu acho que assim, ó, que tanto que o Hitchcock pensou, como eu não queria chocar, né? O filme foi feito preto e branco para chocar. Porque a gente tinha visto, todos os filmes dele dos anos 50 foram Viagem Discreta, Intriga Espacial. Internacional. Todos já foram feitos coloridos. O Vértigo, né? Vértigo, né? Uma mulher que morreu 2 vezes. Né? Você foi. O Vértigo, né? Que cai. E aí ele não fazer preto e branco, porque vão ter cenas chocantes e eu não posso passar sangue, né? Porque sangue tem pessoas sensíveis. Então ele fez preto e branco. E essa cena da banheira, quando a Marion Crane é esfaqueada, o sangue é realidade de chocolate, né? Sim, sim. Daí não choca tanto. Aí ela cai assim, Mas ela é muito puxa boa, e né? corre. E dizem que ela foi toda desenhada em storyboards. Isso, pelo Saul storyboard. Bass, que é o mesmo cara que fazia as aberturas do Saul Bass. Isso. E escorre o Porque sangue nota pela que banheira. é quadro a quadro, ela vira puxa a argolinha e vira, daí tem uma cena que vira só o pés dela, vira assim pro Levou lado. uma semana pra ser gravado isso. Cara, uma cena absurda. Uma semana. Uma semana pra ser gravado isso. E não, sabe que eu revelo o filme, que eu não lembrava da cena, tem uma cena que, daí ela tá debatendo e o pé dela vira, cara, o pé dela todo murcho, assim, da água, porque ela já devia estar hora, uma semana gravando também, daí dá uma viradinha e para, e cai assim um sangue por baixo do pé dela. Cara, é genialidade. Tá muito claro que a mulher morreu, né? Nessa hora. Não, mas isso é um gênio fazendo cinema, né? Então, em 1960, né? Vamos combinar, né? E daí, tipo, ali geralmente o filme muda, né? Porque ali até então era um filme de uma mulher que era ambiciosa, roubou 40 pau e não sabia o que fazer com aquele dinheiro, ia tentar uma vida melhor ou ia tentar voltar à vida e ia se entregar. Daí, só que voltou o filme que temos um psicopata no ar, né? Não, mas até não sabe de psicopata. E aí o Não, chefe da Marion Crane... Não, tem uns assassinos. Ele contrata um detetive. Que é o do dinheiro, né? Smorsky Bortz. Arbogast, que é o... Como é que é o nome do ator? Esqueci. O Martin Balsam. Martin Bortz, mas depois fez Martin, que é um Brad ele fez Martin antes. Vai chegar no Oscar, é o Martin Balsam. Martin Balsam. Que é um dos homens mais que eu acho mais fantástico, né? Como é que é mesmo? O Arbogast. Detetive Arbogast. E ele vai tentar localizar a Marion Crane. E ele chega até o hotel. Mas daí ele, tipo, ele encontra primeiro a irmã dela. A irmã dela também começa, a irmã dela vira a protagonista do filme também, né? Que é a Vera Miles também. Ela vai atrás da irmã, porque a irmã sumiu, né? Isso, é. Não, sim, porque ela começa a ir atrás do amante dela, que é o Sam Loomis, né? Esse ator que é o John Gavin, ele virou embaixador americano, ele virou embaixador americano no México, né? Olha só. Ele largou, tá vendo uma curiosidade do filme, ele largou o estrelato, né? E por muitos anos ele foi embaixador norte-americano, né? Que no Ronald Reagan foi presidente. O Ronald Reagan foi melhor, né? Nos anos 80, né? Mas e o Martin Balsam é aquele detetive, assim, particular, né? Ele não queria a polícia no meio, né? Porque era uma coisa assim, nós vamos pegar essa rapina que nos pegou 40 pau
e estamos com as pistas certas. Tem um amante que é endividado, tem uma irmã que é meio nervosa e vai abrir o bico, né? E eles acabam descobrindo onde é que ele foi parar, né? Daí também, no momento que o Arbogast ele descobre, ele vai, é muito rápido até essa transição, né? Eu acho que até do filme, porque ele já descobre o Bates Motel, né? E o Anthony Perkins ali começa o Anthony Perkins começa a ceder um pouco, eu acho, sabe? Tipo, a questão, tipo, Anthony Perkins, tá certo? O Norman Bates, ele fica nervoso. Eu noto que ele fica nervoso, né? Porque ele era um psicopata, ele já tinha feito outras merdas, só que ele é um cara que, tipo, ele tá... Sim, que os tripes dele não começaram ali. Cadê a ficha de estadia e tal, né? Então ele puxa lá... Porque os tripes normalmente acho que ele tá mandando uma maçã, né? Mas os tripes normalmente não começam ali, né? Não começaram com não. Depois explica. Só que até ali, eu acho que a mesma coisa que a gente falou do Polícia Macaco semana passada, né? Até ali a gente acha que ele é apenas um cara, ele tem uma mãe, talvez uma mãe doida, né? E tal, né? Tanto é que depois, a gente esqueceu também de que é uma cena que é muito legal, que no momento pós o crime, que é a cena banheira, o Norman Bates chega lá e ele dá um pavor, ele limpa tudo, né? Ele limpa tudo, ele limpa a banheira, pega o corpo e tal, e ele tem o trabalho de pegar o carro e jogar num pântano ali e tal, que tinha do lado. E mais bizarro, que... Cara, o Hitchcock é foda, né? Tem uns 40 minutos embrulhado no jornal, daí ele não ia pegar, não ia fazer... Eu pensei que o 40 minutos não serviu pra nada naquele momento. Esse bicho ele pega e joga, porque era mais uma pista dela, e joga dentro do carro junto, né? Ele mesmo pega 40 pau, né? Se ele gostasse de dinheiro. Mas é que... Só que ele não sabia que ele era. Ele não sabia o que era. Mas é muito legal, o que acontece? Ele limpa tudo e dá a cena do bidê, ele tá em cima do bidê aquele dinheiro. Daí dá a cena, daí a gente volta assim, daí ele pega, puxa a mão e é enterrado junto com ela, com o carro com os 40 mil, né? Ou seja, o dinheiro se evaporou, a vida se evaporou e a caranga vai embora. Quem quiser saber mais sobre Norman Bates, tem um livro, Psicose, que pode o livro está disponível à venda na Dark Side Books. O roteiro do filme? Não, o livro mesmo. Outra coisa, também tem um seriado com Fred Hagmore e com a Vera Farmiga. Ah, sim. Que é o Motel Bates. Que mostra o Norman Bates antes... Adolescente. Isso. Né? O o controle que ele sofre da mãe, aquela coisa da mãe... E a Vera é uma excelente. Vera Farmiga que é maravilhosa. Muito boa. Ela que faz aquela série... Invocação do Mal, né? E pra vocês que não sabem quem é o ator, ele é o do Good Doctor. Dr. Good, que é um médico autista, que é muito bom o seriado. O Fred Hagmore é um baita ator. Ele faz o Norman Bates jovem. Né? Mostra, tipo, por que ele ficou assim. Isso, essa série funcionou legal, né? Essa série funcionou muito legal. Tem 5 temporadas, é uma série maravilhosa. E como falou o Clima, mostra muito bem como ele ficou piradão. Sim. Devido ao controle da mãe, né? Que a mãe era muito... rígida, uma controladora. Tudo, né? Ele não podia fazer nada. E ele mostra já ele curtindo a coisa da taxidermia. A taxidermia é uma coisa que, tipo, que é uma pista, né? Isso, aspas, né? Back to the Bates Motel, né? Então, voltando ao Arbogast, né? O Arbogast daí... Eu acho isso muito caralho. Arbogast, né? E daí o Arbogast, voltando, assim... Ver aquela cara de desespero do Norman Bates ali e tal, ele vê... E tem até uma letra pra comparar com a letra da Marion Crane e tal. Pra ver que o chefe dela não queria perder os 40 mil, não tava nem pra brigada dele, né? Queria, os 40 pau ele queria recuperar, né? Só que ele chega... Só que o Bates, ele começa a ficar nervoso, né, cara? Ele volta, vai entrar, e o Arbogast se faz... vai embora, né? Daí tem outra cena que é um clássico de suspense, exatamente, que quando ele começa a investigar todo o ambiente, ele sobe e a gente fica com um frio na barriga, claro, né? Cara, tu vê até hoje, cara, dá um frio na barriga, porque tu sabe o que vai acontecer, só que ao mesmo tempo, tipo,
ele vai e aquela música, aquele violino de canto do Brian Herman, ele vai e volta, né? E daí tem outras tem duas cenas emblemáticas, a da banheira e a cena da escadaria, né? Que daí ele tá subindo a escada, daí o Norman Bates, alguém está lá com, todo mundo sabe que é o Norman Bates que mata, né? Daí o Arbogast chega e esfaqueia ele na ponta da escada, lá em cima da escada. E a câmera mostra assim, como é que seria a perspectiva de uma pessoa caindo numa escada, esfaqueada, né, cara? É um show de cinema. Show de cinema, show de cinema, é muito boa. Show de cinema, que aquela trilha sonora e ele vai rolando, só que não mostra. Uma cena clássica seria tipo, ele esfaqueando o cara e tu ia mostrar. Mas não, a cena assim mostrou ele todo ele sofrendo, ele caindo, uma câmera câmera lenta, caindo. E virando com aquela trilha sonora. E, cara, tudo como podia se fazer em 1960, né? Mas é ali que tu mostra o que é onde se divia os homens e os amadores naquela época. Então o Hitchcock, por isso que Psicose é o que é, né? Até que a gente falando de Psicose tem 2 mortes, né? Sim, ele tem que sumir com o corpo do detetive também, né? Ele faz a mesma coisa, né? Ele sabe que aquele pântano é sagrado, né? Então, ali não... Até porque ninguém desconfia do cara, né? Ele é um cara... Sim, é pacífico, o cara tá lá na... Só que, né, o que acontece, tipo, a irmã e o namorado, né? A amante, vamos dizer, porque ele não tinha nem casado com ninguém, era um namorado dela, só que na época casados que iam pra motéis no meio-dia eram considerados devassos, né? Sim. E daí então elas começaram a investigar por conta própria. Mas cadê o advogado? Faz 2 dias que ele não aparecia, sei lá, e sumiu, não tem telefone e tal. Outra coisa, toda a história se passa só no fim de semana, né? Uma semana, eu acho que uma semana. Não, é sexta, sábado, domingo. Eu acho que é um pouquinho mais, Chico, mas não sei. Porque pra perceber que ela sumiu, né? Demora uns diazinhos assim, eu acho que passa uma semana. Não, passa uma semana. Não sei, eu não posso afirmar com certeza. Mas assim, tipo, daí eles resolvem, tipo, vamos investigar por conta própria. Vamos lá para o Bates Motel e nós vamos descobrir o que está acontecendo lá, né? Só que no Bates Motel é literalmente o cara chegar no ninho de cobra, né? Só que ninguém sabe disso aí, né? E também volta para essa cena. Cara, o filme tem 1h40, é um filme assim curto, tiro curto. E ele consegue tipo, te prender assim, tipo, praticamente todo o filme, né? Tu não consegue piscar quase. Acho que eu sempre gosto de botar na perspectiva da pessoa que viu esse filme em 1960, cara. Imagina a novidade que ele viu. Novidade. Claro. Porque hoje em dia uma galera vai ver, eu acho que é um filme que é temporal. Hoje em dia tu assiste, como a gente falou do Planeta Macaco semana passada. Estamos retrasado. O seu passado foi convidado. É um filme que tipo tu consegue absorver referências e que funcionam até hoje, né? Tem filmes que envelhecem mal, enfim, filmes que envelhecem bem. O Psicose não envelheceu. O Psicose é um filme que tipo ele consegue te prender até o fim, né? Então que nessa cena final os dois vão, né? A irmã, né? Que é a Vera Miles, baita atriz também. E vão atrás do Norman Bates, né? E o que está acontecendo naquele Bates Motel, né? Por que tá andando sumindo gente, né? Dinheiro, né? E porque muita gente tá atrás também de dinheiro ali e tal, né? Daí vem aquela cena, talvez seja a cena mais assim, tipo, física do filme, né? Porque ali mais ou menos a gente descobre o que está por trás daquilo ali. O que está por trás ali, o Tribus? O Norman, na verdade, ele já tinha empalhado a mãe dele, né, cara? Já tinha empalhado a mãe dele, né? Ela morre. E a mãe dele... Ela morreu e ela morreu foi assassinada por ele. Eu me esqueci um detalhe. Eles falaram com o xerife da cidade antes, né? O xerife da cidade explica toda a história, porque ninguém conhece a história, quem é de fora. Que na verdade a mãe do Norman, a história real é que a mãe do Norma, que é Norma, né? A Norma e uma amante dela se mataram com estricnina, né? Algo assim, né? E o Norman pegou os dois na cama, uma coisa assim, tal, mas ela se matou por vergonha e tal, né? E ele enterrou os dois, né? Só que não era bem a história que real, né?
que o Norbert, na verdade, matou os dois e conservou o corpo da mãe dele até um certo ponto, né? Sim. É que o Ed Gein, a mãe morre por coisas naturais, de causas naturais, E também faz isso aí com a mãe dele? e ela é enterrada. E ele fica sozinho, porque o irmão foi embora, Sim. e ele entra em depressão, ele vai e pega e tira do túmulo, né? Ele tira do túmulo e leva pra casa. Tanto quando descobrem os crimes. O Ed Gein, na verdade, matou 2 pessoas. Diz que só tem Mas não é. Só que ele tinha o costume de ir no cemitério e abrir os túmulos, né? e roubava caveiras e pegava a pele das Colecionador pessoas. de ossos, literalmente. Isso, E pegava legal, né? Colecionador de ossos. e pegava a pele das pessoas para fazer roupas, né? Ela é meio pão de pedra. Não, voltando pro Psicose e o casal de atores, no caso, que chega ali pra confrontar, daí tem o confronto final, né? Que é muito... ele assusta até hoje, né? Porque o Norman Bates, todo psicopata, acho que ele tem uma força, por mais que ele era magrinho, né, e tal, e o outro cara era um cara forte, ele, no momento que ele descobre que o cara, ele dá aquela pedrada no cara, e ele desmaia, né, e a mocinha, que é a Vera Miles, ela fica totalmente desprotegida e ela entra na casa, ou seja, é tipo aquela coisa que inspirou qualquer filme de terror dos slashers dos anos 80, né? Que até o Pânico brinca muito com isso aí, né? Pô, tem qualquer lugar, vai lá pra estrada, tu procura algum lugar que tenha vida, mas não, tu entra numa casa mal assombrada, se esconde debaixo de uma escada, até que deu certo, né? No caso do filme. Mas geralmente é o pior o castigo é a pior escolha, né? Subir uma escadaria, tu não vai voltar pra onde? Tem que pular, né? O psicopata, meus filmes sempre faziam isso errado nos anos 80. Tanto é que o Psicose, na verdade, é o pai de todos esses slashers dos anos 70 e 80, né? Sim, o pai. Eu falei, o Psicose, ele gerou Sextos Inocentes, ele gerou o Massacre da Serra Elétrica, que é o nome... Cara, se você pensar qualquer slasher dos anos 80, Sexta-feira 13, aqueles Aniversário Macabro, Dias do Nada, cara, tudo tem um pouco de Norman Bates na história, porque é sempre um cara que a gente não imagina que é o cara que é o assassino, é um cara pacato, é o cara que trabalha na fornalha do colégio, é o fulano que é o regador, é o jardineiro, é o pai carinhoso, é sempre porque, na verdade, o Norman Bates, ele não dá muitas pistas até o final, né? Tanto é que na primeira morte ele era quase um defensor da mãe, né? O fio da virada do filme é quando o xerife fala, mas a mãe a Norma, aquele de pijama assim, de chambre, né? Mas a dona Norma Bates morreu há 10 anos e tal. Eu vi o corpo dela enterrado e tal, não sei o que. Daí, puta, alguma merda acontecendo. Só que daí eles... Mesmo assim, aquela coisa Scooby-Doo, né? Os xerifes vão investigar sem chamar um policial, né? Mas é coisa de filme americano, né? Podia chamar uma ajuda, né? Especialmente o policial, ele vai chegar... Ia morrer o primeiro. Não! Ia ser o primeiro que ia morrer, né? É a impressão tua. Sim. O policial sempre não reconhece, né, em filmes, né? O policial sempre não... É impressão tua, não vai lá, não sei o quê. Mas essa cena daí que a irmã a Crane, ela se esconde debaixo da escada, né? Daí Só que uma coisa engraçada que o Norman Bates, tipo, ele precisava vestir aquela roupa da mãe pra fazer aquilo ali, né? Sim. Era uma coisa assim, tipo, ele não poderia matar... Ele tinha, então, tipo, digamos que... no final do filme ele tem que explicar essa psicose dele, né? Ele precisava, ele não poderia muito bem... Cara, no caso ele fez uma violência que ele derrubou o cara com uma pedra ali, o futuro embaixador dos Estados Unidos ali, o John Loomis, e daí ele derruba o cara, só que ele volta... É o Sam, né? O personagem, né? Daí ele... É o Sam Loomis, né? E daí o John Gavan, não sei o nome dele, Gavan, acho que é. Daí ele volta, só que ele precisa se vestir, né? Ele precisa tomar o corpo da mãe dele, né? Ao menos na base figurativa da história, pra conseguir fazer o crime, né? Então isso que acontece com ele, né? Tipo, ele... Daí ela acaba entrando numa espécie de um... Mas quem... Não quer contar o crime, é bom de contar. Que quem faz isso
não é ele, É uma voz, é uma voz não, é uma outra pessoa É. dentro dele, porque Sim. ele se apavora depois É outra personalidade. quando vê a pessoa morta e tal, ele quem fez não, isso, claro, daí ele claro. fica apavorado, sabe? Não, ele acredita no que ele que não acredita fez, né? realmente que ele não fez, né? Mas vai pro final aí. Não, eu tô contando, ela tá debaixo dali, daí, tipo, ele volta, ele precisa ele se transveste da mãe dele, né? Só que a enxerida da Crane chega e entra num, tipo, uma espécie de um sótãozinho, né? Debaixo da escada, isso, né? Daí ela chega, daí ela acha que a mãe dele vai me ajudar, né? Daí é a terceira cena emblemática do cinema, né? Na número 3. Ela vira, né? Daí tá a dona Norma Bates toda. É mais ou menos que nem a Stewart do filme lá do Planetas Macacos, né? Sim, que a gente falou esse tempo, né? Só que ela tá empalhadinha, arrumadinha, com o cabelinho e tal. E ela se apavora, daí ela. Só aquela virada de câmera, né? E o cara. Daí o cara. Aquela coisa que marcou gerações, né, cara? É uma trilha sonora que marca gerações. Tu ouve aquilo ali, tu pensa em filme de terror e suspense, né? Daí virando, daí tu acha que vai, só que daí voltou o cara e acaba derrubando o Norman Bates, né? E depois tem uma explicação científica pra isso tudo, né? Que pós tu... Que é muito legal, né? Porque é difícil um filme, né? O filme geralmente, um filme poderia acabar ali, os dois se abraçando. Foi muito difícil e tal, foi legal e tal. Não, daí você acaba aprendendo e dão toda a explicação do que seria uma psicose, né? É bem Hitchcock isso aí, né? O porquê que tem essa dupla personalidade e tal, né? E é muito legal aquele texto forense ali, literalmente, do crime, porque ele cometia aquele crime, daí ele descobre que ele matou 2 pessoas antes também, né? E também e daí volta pra aquela câmera final também, né? Com uma luz ali, né? Daí tá com aquela cara. Era ele ou quem era? Quem era? Quem matava? Na verdade ele não matava ninguém, quem matava era a mãe dele na cabeça dele. Na cabeça dele. Que tinha essa dupla personalidade. Aí aparece ele na delegacia e os policiais comentando, né? Que ele tinha aquela questão do. Que ele achava que a mãe coordenava os atos dele. Sim. Né? Tanto que em Portugal, quando ele foi em Portugal mesmo? Eu não sei, cara. Não sei. Eu não sei. Portugal tinha o nome que ele já entregava, né? Que em Portugal tinha uma mulher que morreu 2 vezes e o filho que matou a mãe. Não, é uma piada, isso é verdade. Verdade. Pode ser, não sei se eu não sei, né? É por aí. Olha o spoiler do século, isso é verdade, né? Que coisa incrível. Não, mas era. Portugal tinha essa coisa de ser. Não que não fosse piada, que não era uma coisa literal. Mas tu vê uma coisa interessante do filme, tipo, que ele lida com um complexo de ético, bem ou mal, né? Também, tipo, com o filho amar a mãe demais. Com a dominação materna, né? Que é a mãe que controla o filho, né? Ao contrário. Isso aí é uma coisa. O guri é uma vítima, o cara é uma vítima. E também qualquer momento que ele sentia um desejo sexual por uma mulher, a mãe dele pintava na cabeça dele e acabava com ele. Porque, na verdade, a ideia era essa do filme. Tipo, o sexo era o pecado e o pecado... Na cabeça dele tinha que ser eliminado, né? Mas isso aí, lembra que tipo, o livro do Ed Gein, né? Que fala que ele era homossexual, o Ed Gein. Ele reprimia. E toda vez que ele falava, ele pensava em fazer alguma coisa, a mãe dele... Sexo é pecado. Não, sexo é do mal. Não, claro. Só que foi no inferno. Tanto que o Ed Gein, ele matou 2 pessoas. O Ed Gein matou 2 pessoas. Sim, só que teve uma fama forte. Uma forma forte. Porque ele costurava cadáveres, né? O Ed Gein morreu em 94, ele morreu em 84, ele foi preso e ele foi condenado. Como ele era considerado doente. Sim, foi para sanatório. Ele morreu em 84. Ele morreu virgem. Mas, cara, a própria vida do Anthony Perkins, né? Ele também foi um cara reprimido. Claro. Que escondeu a homossexualidade. Talvez quase que a vida imitando a arte. É que o Perkins... Talvez por isso ele interpretou tão bem, talvez. Quando ele surgiu nos anos 60, ele era considerado um galã, cara. O cara bonito. Era bonito. Só que era gay. Só que ele não podia, né?
Porque Não, se ele Mas né? ele ficou muito taxado como o personagem Norman Bates. Tipo, É. e ele também, como eu falei, ele fez as continuações que, tirando Sim, a segunda só- que eu acho é. que é passável, a trilha sonora que são totalmente esdrúxulas. não É, precisava, mas né? pensa bem, por exemplo, o próprio Rock Hudson, né? Sim. O cara ele só foi assumir a homossexualidade Sim, depois. quando morreu o Mas é Sidney, né? difícil, Jax, né? mas é muito mais difícil, né? O cara não podia, então era uma coisa. Mas a questão, tipo, do Psicose, tipo, o Hitchcock, ele faz um filme perfeito, um filme que, tipo, que ele consegue, tipo, ser o norte de qualquer produção de terror, pô, com assassinos e psicopatas a partir dos anos 60. E era um termo meio tabu nos anos 60. Isso Até porque a galera não gostava, não ia. Como os caras não queriam comprar a ideia de um cara que matava alguém, né? E o Hitchcock comprou a ideia, vendeu a mansão dele e ganhou, porque foi um filme que ganhou muita bilheteria. E o Hitchcock teve uma coisa que é interessante também, ele disse que nas sessões dos filmes, quando dava, ele disse que de pós-créditos ninguém podia entrar no filme. Ele fez uma cadeia de norminhas assim e tal, de norminha, ó, foi dando norma, né? E para o filme sucesso. E realmente foi uma maior bilheteria dele da história, né? E virou um clássico que até hoje é lembrado e o Cinema de Peso nunca ia deixar de lembrar. O Hitchcock ele voltaria a falar sobre serial killers no Frenesi. Frenesi, 76 pra ele. Não, né? 70. 70, né? 70, É o filme da gravata, né? Da gravata. É um filme legal. Que ele levaria. O Hitchcock cara, é muito difícil não falar do Hitchcock, porque O Hitchcock é pra mim um cara é um dos 5 DPS. não, né? O cara é demais. A direção de arte dele é perfeita. O filme concorreu, ele concorreu ao diretor, obviamente não ganhou, porque nunca ganhou como diretor da história, Ele ganhou o honorário. honorário, né? E Em tal. 80. 80 quando já tava morrendo. né? O último, ele morreu em 81. Esse ano ele morreu, literalmente, né? E, tipo, fotografia também concorreu e outras, mas não ganhou nenhum, Psicose. E até foi uma evolução, porque era um primeiro filme de, talvez, terror, que não era considerado terror, como a gente fala com o Exorcista, que meio que quebrou esse tabu. O filme terror concorreu ao melhor filme, Psicose não chegou a concorrer ao melhor filme, só que entrou nesse rol, né? Os anos 60 tem a Hammer, que faz filme de terror. Mas daí é um filme de terror, mas eles são mais B, é mais B, né? E no final dos 60, final dos anos 60, com Noite dos Mortos Vivos, Bebê de Rosemary, o terror começou a ter um novo mundo que seguiu nos anos 70, que o Senhor de Peso vai falar muito sobre isso aí também. Isso né? Com certeza. Vamos assistir uma hora que vai falar sobre a Hammer, os filmes Drácula. Legal, muito legal. Muito Super legal. Lee. Tem um tema muito bacana. Mas então, eu acho que o Cinema de Peso tá precisando fazer essa homenagem à Psicose, né? Eu tô um pouco medo que o Criba tá com tá aqui com um troço que é pontiagudo aqui. É pontiagudo e não sei, a gente tá depois a gente fala de uma hora sobre esse filme, né? A gente fica um pouco meio tenso, né? Não, nós ficamos tensos nada. E estamos também... Acabou o vinho. Estamos sem vinho, acabou né? o vinho, Festa. acabou o vinho. Hoje é minha vez de brindar com um copo meio já cheio. Mas então, galera, assistam o Hitchcock, assistam Psicose e não assistam a refilmagem do Gus Van Sant. Gus Van Sant, 98. É isso, eu esqueci de falar. Faz 98, 10 segundos. O Gus Van Sant resolveu fazer a refilmagem de Psicose, colorido e cena a cena. E ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Ficou uma bosta mesmo, é um O filme. Chico já falou outra vez, não. Assistam 10 vezes Psicose preto e branco, mas Remake- Gus Van Sant assistam muito, Remake mas é não que viram. presta. Mas Remake é que não viram. presta. O Cinema de Peso está acabando agora, nos últimos segundos, para fechar uma hora de programa. E agradeço a presença dos meus colegas. Eu não sou apresentador, eu estou agradecendo aqui que a gente faz um baita programa juntos. E cinema neles. Isso é Cinema de Peso. Um beijo pra todos.